Vamos abrir nossas Bíblias e o nosso ponto de partida é Mateus capítulo 4, versículo 19 e 20, e depois 28, 18 a 20. Eu nem perguntei para o pastor quantas horas eu tenho, né? Quantas horas, né? Quantos minutos, né? Mas são 8 horas. E aí os irmãos vão aí, eu sei que estão cansados, dia de trabalho, amanhã de manhã tem EBD cedo, né, pastor? Então nós vamos tentar, né, ser o mais breve possível, né? Muito bem. Mateus capítulo 4, versículo 19 e 20, está aí na projeção, diz o seguinte: Então disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. O outro texto, Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, diz assim: Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Eu queria começar dizendo o seguinte: na minha realidade, eu creio que aqui não é diferente. Quando o líder chama alguém para ser líder, a gente diz assim: eu não sei como fazer. Às vezes a gente convida alguém, a pessoa, mas eu não sei como eu começo. Como é que eu faço para fazer isso? Eu sou tímido, eu não gosto de ir à frente. Como é que eu faço? E eu queria usar esses dois textos para explicar para os irmãos uma coisa. Você observa que Jesus começa a preparar líderes lá no texto que nós lemos de Mateus capítulo 4, versículo 19 e 20. Ele olha para aqueles homens e ele os chama para seguir a Jesus. E diante disso, os discípulos não tinham ideia de que se tornariam seus apóstolos de Jesus e de tantas coisas que eles iam enfrentar. E o que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é que quando o Senhor chama eles, Jesus diz só assim: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus, ele é bem simples na missão, em esclarecer qual o objetivo do chamado e por que eles deveriam seguir a Jesus. Eles precisariam, Jesus usa aqui, né, uma linguagem muito clara e peculiar a eles eram pescadores. Ele diz: vocês vão deixar de pegar peixe, para vocês vão agora pescar pessoas. E o texto diz que eles deixaram ali os seus trabalhos e seguiram a Jesus. Então, o Senhor nos chama para ser líder a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus. A partir desse momento começa Ele trabalhar na nossa vida e nós precisamos dar uma resposta imediata ao Senhor. Jesus passou aproximadamente 3 anos e meio caminhando com os discípulos. Quando Jesus está já ressurreto, antes da sua ascensão, na última reunião, antes de ascender aos céus, Jesus agora dá mais detalhes da missão. Porque foram 3 anos de preparação, foram 3 anos de caminhada,
eles vendo milagres, multiplicação de pão, Jesus andando sobre as águas, dominando a natureza, falando às pessoas, curando, dando vista aos cegos, expulsando demônios, demônios se rendendo à autoridade de Jesus e saindo em retirada, reconhecendo que Ele era o Senhor. E no capítulo 28, do versículo 18 ao 20, Jesus se apresenta para eles, depois de ter aquele encontro, alguns duvidaram, outros creram e adoraram. Ele diz: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, e aqui não é novidade, é só repetindo, que os irmãos já têm ouvido ao longo do tempo: todo o trabalho nós fazemos debaixo da autoridade de Jesus. Toda liderança precisa estar debaixo da autoridade de Jesus, sob o domínio do Espírito Santo. E ele agora vai detalhar o que eles deveriam fazer. Ele diz: agora vocês vão fazer discípulos. Essa palavra soa bem aos seus ouvidos, porque foi o que aconteceu com eles. Durante 3 anos e meio aproximadamente, Jesus foi transformando aqueles homens pescadores, cobradores de impostos e muitos outros, a serem moldados para serem líderes. Quando eles ouvem isso, João vai narrar que Jesus começa a anunciar que ele partiria, mas que viria o Consolador. Eles ficaram em pânico, porque eles não teriam o líder presente fisicamente com eles, e esta ideia de trabalhar sob a orientação de um espírito que eles não viam, como é que funcionava, deixaram eles perturbados. É por isso que Jesus vai dizer lá em João capítulo 14: não perturbem-se o coração de vocês. Credes em Deus, crede também em mim. O processo é assim: eu vou para a casa de meu pai preparar morada para vocês, e um dia eu vou voltar. E aqui no último encontro, depois já de Jesus ressurreto, ele diz: vocês vão, mas vão para onde? Por toda a terra, e vocês vão fazer discípulo. Todo cristão precisa testemunhar de Jesus para alguém. Você precisa, necessariamente nós precisamos falar de Jesus para alguém. Eu estou acompanhando um rapaz, esses dias eu estou falhando com ele, porque a correria nós temos encontrado pouco. Esse rapaz, ele ficou viciado naqueles joguinhos de maquineta aí de jogo, né? De futebol, né? Que inclusive teve agora um problema aí, os jogadores aí, né? O brasileiro é complicado, né? Faz de tudo, obrigado, irmão, faz de tudo para corromper o negócio, né? E ele estava viciado, mas viciado, obrigado, irmão, a ponto de gastar 10 mil, 5 mil, 8 mil, vender carro por causa de jogo. E ele estava indo para o trabalho de moto, ele morava na região do Angelim, ia para o Disseu. E ele contando para mim que ficava pensando como é que ele ia morrer. Se ele parava a moto e pulava da ponte, se pulava com a moto e tudo, se pulava na água, se pulava no seco, né? Ficou nessa, e ele ia para o trabalho nessa angústia. A esposa dele conversou comigo, e eu comecei a trabalhar com ele, discipular ele. Primeira vez que eu cheguei na casa dele, ele praticamente não sabia nada da Bíblia. E a gente começou a conversar, conversando, apresentando Jesus. E ele não fez a decisão ainda. Como ele mesmo diz, ainda, não fiz, mas eu vou fazer. Vai chegar o tempo. É Deus trabalhando no coração dele. E hoje a gente chega lá, ele abre a Bíblia, ele lê, conversa comigo. Deus tratou o vício no coração dele. O que foi que eu fiz? Apresentei só Jesus para ele. A gente não faz outra coisa. A gente apresenta Jesus e Jesus trata o coração. E aqui o Senhor dá esta ordem para eles, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é isso, irmãos? Agregar a igreja. Então, a nossa missão como líder primária é essa:
E esta missão não pode sair do nosso coração, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo aquilo que ele tinha dito para os discípulos. Por isso que a igreja precisa de ensino. Por isso que a igreja precisa estar envolvida no ensino da palavra. Nós precisamos frequentar a EBD, nós precisamos estar dispostos também a ajudar na igreja. Eu sei que muitos aqui são líderes, talvez tenha alguém que não é líder ainda na igreja local. Se envolva, se envolva. Prosseguindo, nós queremos... Não foi, né? Está só voltando, indo não está. Vamos combinar o seguinte, o irmão que está lá em cima. Eu vou falando aqui, aí tu vai vendo aí mais ou menos o que eu estou dizendo, porque se ficar preso aqui, nós vamos perder aqui o fio da... Pronto. É o que estou passando? É você? Tá bom. Se você puder me ajudar, eu vou falando e aí a gente vai falando. Aqui você vai passando de acordo com o que eu vou falando, tá bom? Bem, eu queria falar um pouquinho, muito rápido, sobre a liderança na perspectiva geral, secular. Por que eu vou começar por isso aqui? Porque a maioria das pessoas, quando chegam à igreja, tem uma vida de outrora, de estudo, faculdade, trabalho. E quando a gente chega na igreja, normalmente identifica alguém que tem habilidade para liderar. Só que a gente traz um pouco desta liderança secular. E ela precisa ser transformada em uma liderança bíblica. E às vezes a gente traz alguns vícios. No conceito geral, né, de liderança, liderança é a arte de comandar pessoas, sentido secular, de atrair seguidores, de influenciar, né, de forma positiva a mentalidade, comportamento das pessoas. E quando olhamos para o líder, tem aquele líder natural, aquela pessoa que chega e já lidera, naturalmente. E tem aqueles líderes que são, vamos dizer assim, de uma forma, vamos dizer assim, não natural, né? Mas recebe uma incumbência, um cargo, uma posição, e ele aí começa a ser líder pela força da função, e ele vai liderar. Muitas vezes dá certo, outras vezes não, né? Então é o tipo de liderança que é mais formal, né? A outra é mais natural, informal. E dentro do conceito geral, há 3 estilos clássicos de liderança. A liderança autocrática, né? Aquele que manda, que tem ali autoridade, ele toma as decisões sozinho, impõe as coisas, é uma liderança mais autoritária. E a gente vê muito isso. A gente sofre às vezes com chefes assim, né? Eu trabalhei numa empresa, na indústria de roupa, né? Uma das maiores daqui do Piauí e de Teresina, né? Talvez os mais antigos já sabem onde foi. Meu primeiro emprego. Tinha dia de manhã que aí me colocaram numa posição de liderança lá. Viram o perfil, achavam que eu tinha um pouco lá de liderança, me colocaram para liderar lá uma turma. Só que eles queriam que eu liderasse na forma agressiva, né? Impondo as coisas, não podia ir no banheiro, né? Meus irmãos, era terrível, porque eu não sabia liderar assim. E eu ficava, de uma certa forma, defendendo aqueles que eu liderava e batendo de frente com os líderes. Até o dia que eu não aguentei, pedi para sair, porque eu digo, não dá para liderar assim. Liderar não é isso que eu compreendo como liderança. E tem a liderança democrática, onde o líder, ele faz participar os outros, né, todos os seus liderados, e tomam decisões juntos, em conjunto. Mas ele também, mesmo sendo democrática, ele tem hora que corrige, que impõe, que exorta, mas a decisão ela é mais participativa. E tem a liderança liberal. Todo mundo participa. O líder ele não tem aquela, vamos dizer assim, aquela liderança de tomar as decisões sozinho. Todo mundo participa. Mas, mesmo assim, ela sendo uma liderança liberal, quando é hora de chamar atenção, ele também vai chamar. E é importante a gente saber o seguinte, a diferença entre ser líder
e ser chefe. Em muitas empresas antigamente, hoje, né, modernizou, há muitos estudos de liderança, eles não usam muito mais esse termo de chefe, chefia, né, essas coisas, mas é o líder, né? E o chefe é diferente. O chefe, ele usa mais da sua autoridade para exigir, para comandar. Ele é mais autoritário, né? O chefe, ele, por força da função que exerce, muitas vezes ele se considera superior aos outros. Eu sou o chefe, é eu que mando, né? Eu tinha um tio que em casa chamavam ele de chefe, né? Olha, o chefe chegou, né? Porque ele era assim, né? Era duro, né? Ele tinha uma espécie, vem dizer, acho que os mais antigos vão saber aqui, né? Taca, né? Sabe o que é taca? Era um pedaço de madeira que eu usava, né, um couro de boi com um nó na ponta, e era o brinquedo que ele exortava os meninos dele, né? E os sobrinhos, né? Também. E entrava todo mundo no bolo. Então ele era o chefe, impondo. Não deu muito certo. A família se desestruturou, para vocês terem uma ideia. Depois ele se converteu, claro, e aí foi uma outra pessoa, graças a Deus. Inclusive foi um dos que me evangelizou. E o líder ele influencia. E ele influencia principalmente pelo exemplo. E é nesta perspectiva que nós vamos entrar dentro do princípio de liderança bíblica. E nos tempos do Antigo Testamento, para a gente começar, né, desde lá, o líder tinha muito, o próprio nome da pessoa tinha a ver com o seu caráter, e o seu caráter já mostrava quem era líder ou não. Então, o líder no Antigo Testamento, a gente vai perceber que quando Deus levanta um líder, ele tinha um caráter, uma personalidade, ele era mais sensível à voz de Deus, e Deus o usava de várias formas em muitos outros lugares. Quando nós olhamos para a questão de liderança, meus irmãos, nós vamos perceber que Deus é que levanta líderes. O primeiro líder que Deus levantou foi Adão. Quando ele levantou Adão, quando ele fez Adão, ele deu responsabilidades para Adão. A gente vai ver lá no princípio de Gênesis. Qual era a responsabilidade de Adão? Governar a terra. Então o homem hoje, ele governa a terra, no sentido de humanidade. Governa para o mal muitas vezes, mas tem aqueles que governam, que entendem o valor que Deus coloca sobre o homem e esta responsabilidade. Então, dentro dessa questão, Deus é que levanta líderes. E Deus levanta líderes para que eles, acima de tudo, obedeçam a sua vontade. E aí onde eu entro aqui, na questão da igreja. O líder que Deus levanta é para obedecê-lo. Não é para fazer o que nós queremos simplesmente. Às vezes Deus manda a gente fazer algo num caminho mais longo, mais difícil, e não da forma mais fácil. Quando Deus levanta ainda Abrão da terra de Ur dos caldeus, para sair do meio da sua parentela, do meio dos seus parentes, e liderar um povo que chegaria à terra que manava leite e mel, e esse povo seria escolhido de Deus para posteriormente ser uma nação, não foi fácil a sua trajetória, até chegar na terra prometida, teve que enfrentar poderosos, como por exemplo o Egito, teve problema no Egito, sério. Abimeleque também foi um problema na vida de Abraão, mas Deus o chama para fazer aquilo que ele deseja, para aquilo que ele espera. A vontade de Deus na nossa vida é soberana. A Bíblia ensina, meus irmãos, que liderança é servir, é abdicar, às vezes, dos nossos direitos e servir ao outro. Deus é o grande líder, vamos dizer assim, e nos deixou exemplos para seguir, principalmente na liderança da pessoa de Cristo Jesus. E aí eu vou pedir aos irmãos que nos ajudem. Alguém abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23, versículo 10 e 11. Vamos rapidinho, né, para os irmãos participarem também. Leia, por favor. Amém?
Primeira coisa que nós precisamos entender quando falamos de liderança: quem é o líder maior? Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele é senhor da igreja. E ele diz que quem quiser ser o maior será servo. Aqui é um pedido de uma mãe muito, amando os filhos e tal. Senhor, quando chegar no céu, coloca um na tua direita, na tua esquerda. Ele disse: não, não é bem assim não. Só tem uma posição no reino de Deus. Jesus é Senhor e é Rei. Os outros são súditos e são servos. Quem quiser ser o maior, que seja servo. Se você é chamado, se Deus tem colocado no seu coração para ser líder dentro da igreja, reconheça, em primeiro lugar, a liderança de Jesus sobre a sua vida. Ele precisa governar a sua vida. E depois você precisa se colocar numa posição de servo. E Jesus deu o exemplo disso. O bom líder serve os outros. Todo líder está sujeito a um líder maior que é Jesus. Até Jesus obedecia a Deus como filho e estava sujeito a Deus. João capítulo 14, 31. Alguém lê, por favor. Rapidinho. Está projetado aqui, você já vai abrindo o outro aí, tá bom? João 13, 14 e 15. Agora João 14, 31. Amém? Alguém? Certo. Jesus deixa bem claro: eu vim como servo para fazer a vontade do Pai. Jesus também liderou pelo exemplo. João 13, 14 e 15. Alguém? Certo. Nesse momento aí da história, já estavam alguns fariseus acusando Jesus, dizendo que ele estava querendo ser rei, aquela coisa toda, que ele era o rei dos judeus. Já estava uma confusão formada para levarem Jesus à prisão. E Jesus, ele faz o quê? Ele vai lavar os pés dos discípulos, dando o exemplo de humildade, de que ele estava não para servir ou ser servido, mas para servir. Em outro momento ele vai dizer, para dar a vida em resgate de muitos. Jesus deu o exemplo. Isso significa dizer que nós, como líderes, nós não podemos de forma alguma ter algo no nosso coração como soberba, querer ser maior do que ninguém. Nós somos servos. Nós somos servos, estamos para servir. Quando nós falamos de liderança, irmãos, primeira coisa, se você é líder, ou se você ainda não é líder, mas você tem buscado servir na igreja como liderança. O líder, ele tem um alvo, ele tem um propósito. O líder, o seu alvo é influenciar pessoas. O líder olha para pessoas. O líder, ele não está querendo simplesmente desenvolver uma função. O líder, ele vai liderar pessoas, com seus defeitos, com seus problemas, mas precisam ser amadas. E o propósito de todo líder é a glória de Deus. Nós precisamos, em tudo, fazer tudo para a glória de Deus. Então, a liderança cristã, meus irmãos, ela é motivada por amor. Então, eu quero destacar com os irmãos, principalmente, sobre a liderança na perspectiva de Jesus. Como ele nos ensinou sobre liderança. Jesus, como homem, foi o maior líder que já pisou na face dessa terra. Jesus, como ninguém, ele influenciava pessoas, ele usava de parábolas, e Jesus, com a sabedoria, claro, por ser Deus também, ele fala de tal forma que os seus ouvintes, aqueles que o seguiam, entendiam,
e aqueles que ele não queria que entendesse, eles não entendiam. A liderança cristã, meus irmãos, ela é dada completamente em serviço aos outros. E ela precisa estar sob o controle de Cristo. Nós dependemos do Senhor. É pelo Espírito Santo que nós somos ensinados mediante a leitura da sua palavra. E o verdadeiro cristão, que é líder, ele só toma uma decisão se ele entender claramente que Jesus tomaria aquela decisão. Não é difícil a gente encontrar líderes que são problemas nas igrejas. Líderes que dão problemas para os seus pastores. Muitas vezes pastores que são homens de Deus, mas não têm perfil de liderança. Às vezes, está conversando com o pastor, antes dos irmãos chegarem, e a gente comentando aqui, tem gente que é muito bom evangelista, mas ele não é bom em liderar pessoas. Ele vai lá e prega o evangelho, anuncia o evangelho, mas quando já tem um grupo de pessoas, não dá certo liderar. E todos nós precisamos de liderança, estar sujeito à liderança. Desde os tempos, hoje não sei se ainda há hoje nas escolas, mas antigamente, tinha na escola o grêmio da escola. Tinha um líder dos estudantes. E tinha ainda o líder de turma, que liderava as ações dentro da turma. Aonde há pessoas, precisa de liderança. E essa liderança na igreja precisa estar debaixo da autoridade de Cristo Jesus. E um detalhe, irmãos. O líder, ele precisa entender a missão da igreja no mundo. Sem esse entendimento, não há liderança. Nós precisamos entender qual é a missão da igreja. Mateus capítulo 28, nós já lemos, 19 e 20, deixa bem claro isso, a missão da igreja. Nós precisamos ir ao mundo, anunciar o evangelho, pregar o evangelho. Nós temos um campo de trabalho, é o mundo. A igreja é a preparação para nós irmos para o campo de trabalho. Tem muitas igrejas que se fecham e ficam engordando dentro da igreja, se alimentando da palavra, mas esquece de lá fora testemunhar de que o campo é o mundo. O Senhor nos chama, nos prepara aqui, o Senhor nos forma aqui é a escola, e lá fora é a prática. A igreja precisa entender isso, nós precisamos entender. E às vezes, quando nós falamos de liderança, o líder diz assim, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para liderar um grupo na igreja. Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo para fazer aquilo. Irmãos, todos nós temos tempo para servir ao Senhor e para fazer aquilo que agrada ao Senhor. De servir dentro da igreja. A missão da igreja é pregar o evangelho. O evangelho de Marcos deixa bem claro isso, 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. E o Senhor é que prepara, é que capacita isso. Atos 1:8, quando o Senhor faz uma promessa, Ele diz que os daria o Espírito Santo para eles serem testemunhas. Aonde eles estavam, em Jerusalém, nos arredores e por todo o mundo, no poder do Espírito Santo. Sem o entendimento da missão da igreja no mundo, nós nunca vamos trabalhar para o Senhor. Vai ser para nós mesmos, para dizer que temos capacidade. Eu faço melhor. É porque na igreja fazer isso, toda vez que eu faço isso na igreja, eu faço melhor do que os outros. Isso é não entender a missão da igreja. Acaba que você trazendo aquela ideia de se autopromover. Se nós não tivermos a visão de reino, se nós não entendermos, a missão da igreja, nós nunca teremos a visão de reino. E sem esse entendimento da missão da igreja, o ministério, ele será pesado e ele será frustrante. Tem muita gente que se frustra. Uma vez ou outra, a gente encontra um missionário.
Agora mesmo, recente, um chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria dizer que eu já fiz 5 anos na igreja e eu vou deixar o ministério. Aí eu, sério, irmão? Aí, eu fico triste, a igreja estava andando bem. E você tem algum convite para outro ministério? Ele disse: não, vou ficar mesmo em casa, cuidando das coisas de casa. A esposa trabalhando. E ele disse que ia ficar em casa porque tem um filho que tem problema, tem um filho com autismo, né? E eu fiquei pensando, 5 anos, agora que a igreja começou a dar aquela guinada, disse: não, eu desisti do ministério. Irmão, pense na tristeza que eu fiquei. Eu falei: não entendeu, não entendeu. Nós temos muitos desafios, mas foi frustrante o ministério. Aí ele me relatou alguns problemas que não justifica, mas me deixou preocupado. Um bom homem, um bom servo, até então um bom líder, nunca teve problema, mas desistiu, frustrou-se com o ministério. E normalmente quando a gente faz isso, a gente perde a visão, a gente começa a enxergar problema, começa a enxergar situações e começa a se perder na visão do reino. Então, a primeira coisa, o que nós precisamos entender como líder que o Senhor nos chamou para ser, e todo mundo que está na igreja, o Senhor tem um chamado especial para servir em alguma área. E naturalmente a gente começa a ser líder em alguma área da igreja. E tem algumas qualidades que são imprescindíveis para o ministério. O líder, ele precisa ter algumas qualidades que eu quero destacar aqui para os irmãos. Primeiro, irmãos, desprendimento. Eu não tenho tempo. Mas eu faço isso, eu estudo, eu trabalho. Eu faço aquilo, eu faço... Não. Jesus chegou para aqueles homens que estavam pescando, Mateus 4, lembra do primeiro texto que nós lemos? Ele diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. O versículo 20 diz que imediatamente eles deixaram as suas redes e começaram a seguir a Jesus. Talvez você não precisa deixar o que você faz. Você só precisa dar um direcionamento para isso. Eu vejo muitas igrejas que têm trabalhado com pequenos grupos, com células ou grupos multiplicadores, enfim, cada um com seus nomes. E eu respeito muito isso. Mas assim, eu não tenho tempo, mas estuda. Por que você não faz um pequeno grupo lá onde você trabalha? Irmãos, eu lembro que assim que eu me converti, eu trabalhava numa empresa, eu entrava às 7 da manhã, saía às 5 horas da tarde. Tinha 1 hora de almoço, e porque saía 1 hora mais cedo, tinha só 1 hora de almoço. Depois reduziram para 40 minutos, nem disseram por quê, mas reduziram, né? Mas enfim. E eu estudava à noite. E eu, novo convertido, e vendo muita gente, eu comecei, não podia entrar com nada dentro da empresa, mas eu ganhei na escola aqueles Novo Testamentozinho, né, azul, não sei quem já ganhou, dos Gideões. Eu colocava no bolso e ele conseguia entrar. E no intervalo, ao invés de sair e ficar contando piada lá fora, como eu fazia antes, eu ficava lá dentro lendo o azulzinho lá, Novo Testamento. E começaram a vir algumas mulheres, era uma fábrica de roupa, mais eram mulheres, e começaram a me fazer pergunta, que livro era aquele? Aí eu disse que era a Bíblia, se eu poderia ler para elas. Comecei a ler, daqui a pouco tinha um grupo grande já lá dentro da empresa, e aí veio o chefe, né? Não o líder, né? Veio o chefe e diz: não pode, você vai sair daqui, você não pode ler. Tá bom. Aí eu fui para debaixo de umas mangueiras que tinha lá, né? E ficava lá debaixo. Meus irmãos, eu não tinha tempo para evangelizar, mas eu fiz do local de trabalho um local de evangelização. E já tinha um grupo mais ou menos de 40 pessoas lá. Dava para começar a igreja, né, pastor? Já tinha um grupo de 40 pessoas. E tinha uma que ia, eu novo convertido, sem muito conhecimento da Bíblia, e tinha uma que ia só para me testar.
Irmão, você acredita que nesse teste lá, eu não conhecia muito a Bíblia, não tinha lido quase nada da Bíblia, e fazia perguntas, e na hora eu abria a Bíblia e em cima de um texto que dava certa resposta, né? Digo, foi Deus, né? Não é para fazer isso, né? Mas lá deu certo nesse dia. Enfim, um grupo enorme. Aí veio o outro chefe, maior, né? Não era líder, o outro chefe disse, não podemos ter na hora do intervalo encontros religiosos. E aí eu fui para fora da empresa, né? Daqui a pouco vão começar a dizer que eu não posso fazer isso fardado, né, da empresa. Enfim, mas um grupo bom. E desse grupo hoje tem mulheres de Deus servindo ao Senhor, né, em outros lugares, mulheres que foram embora, que depois eu fiquei sabendo, encontrei com elas, aquela palavra, sabe, hoje eu sou serva do Senhor. De vez em quando eu encontro alguém daquele tempo, que muitos deles servem ao Senhor. Você não precisa deixar tudo, não precisava deixar o emprego para servir ao Senhor, mas me desprender, ao invés de cochilar na hora do intervalo, servir ao Senhor. Precisa ter essa visão do reino, o líder precisa ter desprendimento. O pastor chama, né, aquela agonia de 2 em 2 anos, não sei quando é os cargos, quanto tempo aqui. Quem vai assumir isso? Não, eu não posso, pastor, sabe, eu passei no vestibular, não sei o quê. Não, vamos chamar fulano terminou agora e tal, vai ser professora da EBD. Não, pastor, comecei a trabalhar, entendeu? Domingo de manhã, o único tempo que eu tenho para lavar roupa, para fazer isso e tal. O marido não vai deixar eu vir todo domingo. Pastor, sinto muito, né? Meu irmão, Deus te deu a capacidade de você ser uma bênção na igreja, se preparar, né? E você diz não. O irmão pode ser um bom líder no Ministério da Juventude e tal. Irmão, você vai... pastor, não dá, porque sábado à noite é o dia do encontro de jovens, eu já tenho um compromisso, isso e tal e tal. Irmãos, é necessário desprendimento. Sobre desprendimento, eu vou contar uma outra história para os irmãos. Eu jogava futebol, né? Na época eu era magrinho, jogava de manhã, de tarde e de noite. Que dia era o dia de campeonato na empresa que eu trabalhava? Quarta-feira à noite, dia do culto. E os campeonatos que eu jogava, né, fora, era domingo de manhã, na hora da EBD. Um dia eu fui jogar uma final na quarta-feira à noite, mas pense num jogo difícil. Chutava a bola e pensando na igreja, irmãos. Outro dia eu fui para uma final também, já assim que eu me converti e tal, no domingo pela manhã. Mas foi experiência ruim. Depois eu disse, não, eu tenho que abdicar. Ou eu sirvo ao Senhor ou eu jogo bola. E aí eu fui servir ao Senhor. Desprender de algo que eu gostava, de algo que eu amava, jogar. Mas não dava. Não dava mais. Jesus começou o seu ministério itinerante, claro. Então os discípulos não davam para seguir a Jesus e continuar pescando. Eles precisavam seguir a Jesus. Jesus deixou bem claro qual era o chamado. Vinde após mim. Eu vou e vocês venham atrás. Vocês vão me acompanhar. Precisa se desprender daquilo que vocês fazem. Mas hoje você não precisa deixar de fazer o que você faz para ser líder na igreja. Mas é necessário desprendimento. Não dá para servir ao Senhor se você não tiver isso. Por exemplo, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora à noite. Você está na igreja, porque escolheu estar aqui. Se desprendeu de alguma coisa para estar aqui ouvindo esta palavra. O líder precisa ser dependente de Deus. Tem um texto que eu gostaria de ler com os irmãos. Eu não vou ler todo, mas está lá em Jeremias, capítulo 17. Versículo 5 diz assim: E disse o Senhor: Maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. 6. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé está firmada nele. Nós precisamos depender do Senhor. E uma das formas que se expressa a nossa dependência do Senhor, meus irmãos, é por meio da oração.
Não faça nada sem você orar antes. Se é líder na igreja, você vai preparar um estudo, preparar a aula da EBD, ore antes. Já tem todo o script, né? Já tem toda a grade curricular da EBD. Não precisa mais nem orar, já está tudo certo, vou só chegar lá e aplicar. Não fazemos a obra de Deus assim. Nós precisamos depender do Senhor. Eu vou dar um estudo de jovens para jovens, não precisa me preparar muito, já é um assunto que eu domino. Não é assim. Nós precisamos orar ao Senhor, depender do Senhor. Nada que nós possamos fazer de capacitação vai substituir um tempo de oração com o Senhor. A oração é o momento que nós buscamos a face de Deus e falamos para Ele que nós não somos capazes de fazer nada e nós dependemos da graça de Deus, do seu poder. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Quando nós passamos a confiar em nós mesmos, nós começamos a declinar. Então, o texto deixa bem claro que nós lemos que bendito, bem-aventurado é o homem, feliz o homem, que ele confia realmente no Senhor. O líder precisa ter intimidade com Jesus. João capítulo 15, nós não vamos ler, mas no final do versículo 5, o Senhor diz que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Conexão íntima com o Senhor Jesus. Ele é que dá os frutos, nós precisamos estar conectados com Ele. E esta intimidade se dá também, meus irmãos, por meio da oração. Quando nós observamos, talvez os irmãos vão ver aqui, Jesus, quando vai escolher os discípulos, ele ora. Está lá em Lucas aqui, né? Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Jesus ora, ele vai a um lugar deserto, ele ora, e ele volta e convoca os seus apóstolos. Jesus também, nós vamos ver lá em João capítulo 17, do 6 ao 26, a conhecida e famosa oração sacerdotal de Jesus. E nesse texto em específico, ele ora pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, pela tarefa que eles tinham no mundo, de pregar o Evangelho. E no final ele vai dizer: Pai, eu não os peço que o Senhor tire do mundo, porque é necessário estar no mundo para pregar o Evangelho a todas as pessoas, a todo mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E ele vai orando, mas nesse sentido: Senhor, o Senhor me deste eles e eu os guardei, nenhum lancei fora, eu protegi. Agora eu vou para ti e o Senhor proteja eles também, guarde de todo o mal. O Senhor, Ele cuida de nós, meus irmãos. O Senhor, Ele cuida das nossas vidas, Ele nos protege, Ele nos guarda. Nós só precisamos ter intimidade com Ele, buscar a sua face, a sua presença. O próprio Senhor Jesus, Ele nos dá um exemplo claro. Jesus orou durante todo o seu ministério terreno, Ele ora. Antes de escolher os discípulos, depois ele ensinou os discípulos também a orar. Lá em Mateus, ele ensina os discípulos a orar. É importantíssima uma qualidade do líder, intimidade com o seu Senhor, que é Jesus. O líder, ele precisa ser perseverante no trabalho que lhe foi confiado. Recentemente na igreja, o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, o que você acha? Eu queria entregar meu cargo. Eu disse: mas você não viu que foi para 2 anos? Agora que está com 1 ano. Mas é porque, eu digo, você deveria ter pensado nisso antes. Não abandone o barco, você vai permanecer. O que está faltando? Motivação? Por que você não está motivado? Seja perseverante. Mas só acontece lá na igreja, aqui não acontece, né? Querido, não desista, seja perseverante. Nós não moldamos pessoas, nós influenciamos. Quem faz a transformação é Jesus, por meio do seu Santo Espírito. Tem hora que nós só precisamos orar ao Senhor, mas seja perseverante, não desista, se prepare. Cada vez mais, busque conhecimento, mas trabalhe. Depois da colheita, claro, vem um trabalho duro.
Olha o que diz lá o texto que nós lemos. Só para não pular aqui, eu vou ler Gálatas 6:9, que eu coloquei e acho importante esse texto a gente ler. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Você lembra do missionário que eu falei? Começou a colher, pulou fora. Nós precisamos ser perseverantes. Lembre lá de Mateus capítulo 28, o Senhor diz assim: portanto, vão e façam discípulos. Pregue o evangelho a todo mundo, faça discípulos. E depois vem o trabalho, ensine. Então vem a tarefa: ir, pregar e fazer discípulo. Fazer discípulo, meu irmão, não é fácil. Mas essa é a tarefa que Jesus nos confiou e deu exemplo sobre isso. O ministério na igreja não pode ser visto com aquele olhar que é um fardo. Não. É um trabalho duro, mas não é um fardo. É uma obra que o Senhor se agrada. Se você influenciar uma vida, esta vida pode gerar outras vidas salvas para Jesus. Dificilmente a casa se converte inteira de uma vez só. Você ora anos, testemunha anos, se coloca de joelho anos testemunhando. Na igreja não é diferente. Nós precisamos ter esse entendimento que o trabalho no reino é árduo, mas precisamos ser perseverantes, não abandonar o barco. Jesus foi o maior mestre, o melhor professor, o maior e melhor líder de todos os tempos, e teve gente ainda com problema, que nós vamos dizer já para a gente finalizar. Teve problema. E Jesus liderou 12. Ainda teve um que se perdeu, o filho da perdição. Então não é fácil. Mas isso também não é motivo para a gente desistir. Jesus não desistiu de nós. E nós não podemos desistir. O líder, outra qualidade do líder é um esforço paciente. Nós precisamos nos esforçar pacientemente, e eu digo mais, diligentemente. Tiago, capítulo 5, versículo 7, diz assim: portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador guarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que recebas as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Meus irmãos, eu sou do interior. Vocês não imaginam, num período, acho que mês de outubro, né? O Beierhalbró, conhecido nosso aqui. Um sol escaldante. Está lá o trabalhador, depois que já queimou ali o roçado, né? Aquela agricultura de subsistência, né? Ele está lá preparando a terra. No mês de dezembro, início de dezembro, ainda está aquele sol escaldante, ele já começa a plantar. E a gente olha para o céu, não tem uma nuvem. E você pergunta: o que você está fazendo? Ele: plantando. Ué, plantando? É. Vai chegar a chuva. E de fato chega. Não sei quantos aqui vão naquele período de março, abril, para aquele período da Semana Santa no interior, né? Quando você chega lá, tem milho, né? Tem aquelas coisas, tem melancia, e aquela festa, né? Que a gente vai só colher, só comer dos frutos. Mas você não sabe o que houve perseverança, que houve um processo, que eles se esforçaram dia após dia naquele sol escaldante, obedecendo às etapas. Qualidade do líder precisa obedecer às etapas. Nós precisamos. Jesus foi 3 anos ensinando, cada um no seu tempo, cada um respeitando as etapas, sem atropelo, com muito esforço, dia e noite. O ministério de Jesus foi dioturnamente.
E nós precisamos também ter paciência e aguardar o tempo do Senhor. Às vezes nós começamos o ministério na igreja com muito trabalho, com muita dificuldade, parece que não vai, mas nós precisamos ajudar o nosso líder, às vezes o nosso pastor. O trabalho parece que não vai. Se começar alguém desistir porque está difícil, a obra não para, mas vai ter um atraso. Também nós não podemos avançar de uma vez só. Nós precisamos cumprir as etapas. Seja com pessoas, seja na estrutura física. A igreja precisa fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, nós vamos começar fazendo isso. Amém? Amém. Os irmãos vão trabalhando, vão se esforçando, diligentemente, pacientemente, até que a coisa aconteça. E não menos importante, talvez um dos mais importantes, uma qualidade do líder. O líder precisa meditar constantemente na palavra de Deus. Salmo 1 deixa bem claro que nós precisamos meditar na sua lei de dia e de noite. Meditar na palavra. A ordem de Deus para Josué foi meditar na palavra dia e noite, não se apartar dela, para que ele fosse bem-sucedido. Não há ministério bem-sucedido se não houver leitura da palavra. Leitura da palavra é o que nos conecta com a vontade de Deus, é o que nos faz entender a vontade de Deus. Todo líder, pelo menos no tempo que eu já tenho de pastorado, todo líder que começa a ter uma vida frustrada do ministério, uma coisa é comum a todos eles: tem deixado de lado o meditar na palavra de Deus. Quando eu falo meditar, é investir tempo. Não é aquela coisa, você tem a EBD amanhã, então hoje de noite, antes de dormir, vou dar uma lida aqui na revista rapidinho, na apostila que passaram, vou dar uma lida aqui no texto áureo da lição, que vai que pergunta, quem leu a Bíblia na semana, eu tenho que ler responder, né? Não é essa leitura. Também não é aquela leitura com pressa, é meditar. E meditar, o sentido do texto, né? De meditar lá do Antigo Testamento é remoer, é regurgitar, né? Aqueles animais ruminadores, né? Eles passam o dia armazenando e de noite regurgita e vai remoer. Isso é meditar. A palavra de Deus, para inculcar, precisa isso. Meditar na palavra de Deus. Isso é guardar no coração, como o salmista diz, né? Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Isso é estar conectado com Deus. Então, e nós precisamos, todo líder precisa ter uma visão centrada no propósito. Nós precisamos, o propósito tem a ver com a missão da igreja. A nossa missão é ganhar o mundo, evangelizar o mundo. O propósito é a glória de Deus. Nós precisamos ter essa visão. E não menos importante, meus irmãos, eu queria só falar um pouquinho dos perigos da liderança. John Maxwell, um grande líder e escritor americano, ele diz que liderança é a capacidade de se importar com os outros e, ao fazer isso, liberar as ideias e energia e a capacidade dessas pessoas. Na Bíblia nós vamos ver vários líderes, e eu queria só citar alguns, e não vou demorar muito, tá bom? Por causa do nosso tempo. Mas eu queria só dizer o seguinte: pelo menos há dois tipos de liderança que eu queria comentar com os irmãos. Talvez vai atropelar um pouquinho aqui o slide, mas assim, a liderança ditatorial. Como eu já falei, aquela liderança que alguém dá ordens, aproveita, né, o seu poder, a posição que está, para comandar as pessoas da forma como querem. A liderança ditatorial, ela é caracterizada, vamos dizer assim, pelo forte controle, pela autoridade imposta, sem amor ou empatia, né, pela falta de honra e até pela manipulação dos seus liderados. Infelizmente, muitos líderes nós encontramos assim na Bíblia que vão agir de forma soberba. Tem um rapazinho na terceira carta de João, chamado Diótrefes. Este cidadãozinho é complicado na palavra. Quando João destaca ele, vai dizer que ele era soberbo, caluniador, autoritário.
Ele era, no meio ali dos irmãos, utilizava, né, ali a sua aparente relevância em que estava na frente dos irmãos, a chegar a expulsar os irmãos da igreja, e definindo-se ali como um verdadeiro ditador no meio dos irmãos. Não era zelo, não era cuidado com a igreja, mas era uma tragédia no meio da igreja. Por exemplo, Saul. Outro exemplo na Bíblia era Saul. Em algumas passagens nós vamos observar que Saul, ele tomava uma posição pensando nele, não nos outros. Tem um episódio lá em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24, ao 42, ele vai tomar uma decisão baseada nele mesmo. Os israelitas, os seus soldados já estavam fracos de fome, ele disse que ninguém ia comer até ele vencer a guerra. E teve problema. Um líder ditatorial, ele tem problema, ele é orgulhoso, e um dos problemas sérios de Saul foi fazer aquilo que não era da sua competência. Ele era para guerrear, estar na guerra, e Samuel era que deveria oferecer sacrifício ao Senhor. E ele, atropelando as etapas, de forma ditatorial, ele vai lá e oferece sacrifício e começa a sua ruína. Líder precisa entender a sua posição. Primeiro, o Senhor é soberano, Ele é Senhor da igreja. Depois o Senhor coloca o anjo na igreja, que é o pastor, e a sua liderança. Todo líder, todo bom líder deve ser um bom liderado, que honra o seu pastor, que faz aquilo que lhe é designado, que não se intromete na área do outro, porque quando a gente faz, a gente esquece de fazer bem a nossa. Por isso a gente precisa ter muito cuidado. Outro exemplo de liderança complicada que vamos ver na Bíblia é a liderança negligente. Deixar esse perfil ditatorial de lado não significa se tornar um líder também liberal demais, a ponto de ser negligente. E há líderes na Bíblia que são negligentes. Um exemplo claro, nós vamos ver a vida de Eli. Eli foi um sumo sacerdote, que já na sua velhice não conseguia mais comandar as ações de sacrifício, de ir até ao tabernáculo, e os seus filhos, Ofni e Finéias, tomaram essas atribuições, e foi uma tragédia para o povo de Deus. Profanou tudo que eles tinham para profanar, de cuidado que deveria ter com o culto ao Senhor, com o sacrifício ao Senhor. Eles fizeram tudo o contrário, e tiveram uma vida trágica, tanto eles como o seu próprio pai, porque foi negligente. E na igreja, líderes negligentes acabam se tornando responsáveis, não apenas pelos maus feitos que fazem, mas também pelos maus feitos dos seus liderados. Um exemplo claro de líder negligente: você é líder e você vê alguém pecando, vai dizer, eu vou ficar na minha, não vou dizer para o pastor, nem para ninguém, porque senão vão me chamar de fofoqueiro. Isso não é zelo pela igreja. O zelo é você ver o problema e dizer, irmão, infelizmente eu percebi, se eu vi você fazendo isso, quero dizer, por amor a você, eu vou comunicar ao pastor, vou comunicar à igreja, e para você se tratar. Ou então, irmão, eu vi você fazendo isso, e eu quero dizer que eu estou aqui para lhe ajudar. E talvez o irmão vai dizer, não conte para ninguém não, me ajude a vencer isso e tal. Você vai lá, junto com o irmão, vence isso, você vai contar para o pastor, você já conta com o irmão até recuperado. E às vezes nem precisa contar para ninguém. Foi uma situação que você viu o perigo que o irmão estava enfrentando e você ajudou aquele irmão a se levantar. E o líder jamais pode encobrir os maus feitos dos seus liderados, jamais. E esse é um problema seríssimo na igreja. E tem, por último, a pior de todas as lideranças, que é aquela liderança mascarada. E esses são perigosos, porque aparentemente eles são envolventes, sábio, conquistador, produtivo, trata todos da melhor maneira possível, é responsável em tudo que faz com excelência. Mas na hora que o negócio aperta, aí se mostra, na hora que parece que, vamos dizer assim, a coisa se torna, a hora de tomar posição,
aí mostra o lado que tomava as decisões de forma egoísta, que só pensa nele, né, visando o status, a recompensa terrena, uma posição. Aquela pessoa que às vezes é tirada de uma situação, de uma liderança, que ele se zanga com todo mundo, com o pastor, se zanga com a igreja, e começa a falar mal de todo mundo, porque está sendo perseguido. É mais ou menos esse aí. E um exemplo trágico foi a vida de Judas. Judas, no meio dos apóstolos, era o homem que tinha a responsabilidade do dinheiro, era aquele que em algumas situações até reclamava porque estava estragando, né, o que poderia ser transformado em recursos para distribuir aos pobres, era o cuidadoso, mas foi o que traiu Jesus. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de situações. Então, qual é a liderança que Jesus espera que nós tenhamos? Qual é a liderança bíblica de fato? É uma liderança piedosa. É uma liderança piedosa, ela é altruísta, bem intencionada, compassiva, humanitária, é que pensa nas pessoas, se coloca no lugar das pessoas. O exemplo maior dessa liderança é Jesus. E antes de falar um pouco sobre Jesus, né, porque o nosso tempo já foi embora, por exemplo, Gaio, companheiro de Paulo na pregação, ele hospedava os irmãos, ajudava os irmãos, era um líder nato, não se importava com a posição ou com o status que ele ia colocar. Na terceira carta, João, né, de João, o autor mesmo, elogia Gaio na sua conduta de liderança, e uma das suas características era a sua amabilidade, a sua fidelidade a Deus, a sua hospitalidade, em prestar auxílio aos irmãos, aquele irmão que cuidava das coisas da igreja. Na igreja nós temos um irmão que é uma bênção, irmão Filho, o nome dele, ele é uma bênção, tem esse cuidado com os irmãos, com a igreja. Ele está viajando, ele está em São Paulo, mas vai me ligando quase todo dia, perguntando como é que estão as coisas, como é que está a igreja e tal, e a gente vai conversando, preocupado com as coisas da igreja. Um grande líder na Bíblia também, Moisés, uma liderança saudável, uma liderança piedosa. Moisés, meus irmãos, até nas faculdades, quem está estudando administração, fala do grande legislador que foi Moisés, um grande líder. E uma das características que nós vamos ver nele é a piedade. Certa vez a gente vê que Deus diz: eu vou destruir esse povo todo. Ele intercede pelo povo de Senhor, mas na intercessão de Moisés, eu acho interessante, é que ele não intercede defendendo o povo simplesmente, mas ele diz assim: Senhor, o que as outras nações vão dizer? Que o Senhor tirou esse povo do Egito para matar no deserto. Ele está preocupado com o nome do Senhor, porque ele entende que o Senhor é a razão, é a causa de tudo aquilo que está acontecendo, e ele zela pelo nome do Senhor. O líder piedoso, ele zela pelo nome do Senhor. E acima de todos, o maior exemplo é Jesus. Jesus foi o nosso exemplo de liderança piedosa, o maior que já existiu. Ele deixou a sua glória dos céus para ver essa terra, não tinha pecado, mas se fez pecador, habitou no meio de pessoas dos mais terríveis possíveis, e ele juntou-se, ou chamou, convocou alguns homens iletrados, complicados, para ser seus discípulos mais próximos, para ensinar o evangelho e para capacitar 12 homens para fazer esse movimento que nós vivemos hoje, que somos milhões em todo o mundo. Começou com 12. Qual foi o maior exemplo de Jesus? Ele deu a vida por eles. O líder dá vida pelos seus liderados. O líder ama pessoas. Ele não ama prédio. Ele não ama os bancos. Eu lembro de uma igreja, não vou dizer o nome porque os irmãos talvez conheçam. Pastor amigo meu chegou numa igreja, lá tinha uma parede no meio de uma sala que ninguém podia mexer, porque lá um irmão que já tinha morrido, não sei quanto tempo, fez um desenho nessa parede, não podia ser destruído. Era um altar, a parede, né, adorada lá. E ele disse que pegou e derrubou sem ninguém saber. Quando chegaram lá, a parede estava no chão, né? Derrubou a parede, né? Nada é mais importante do que pessoas no reino de Deus.
Nós precisamos olhar para as pessoas, para as necessidades delas. Na igreja hoje nós temos, meus irmãos, pessoas precisando ser lideradas, pessoas com problemas emocionais graves, pessoas com certos tipos de problemas até psíquicos dentro da igreja, pessoas que são crentes, salvas em Cristo Jesus, mas com problemas porque precisam ser lideradas, precisam ser amadas. Hoje nós vivemos um nível de pessoas que chegam à igreja com um grau de rejeição muito grande, rejeitada pelo pai, rejeitada pela mãe. Eu já previ isso há algum tempo atrás. Eu dizia, irmãos, nós vamos chegar a um tempo, lá pelos anos de 2020 e pouco, 23, 25, que essa geração que está gerando filhos sem nenhuma estrutura, nós vamos colher os frutos, estamos colhendo. Então, qual é o lugar que essas pessoas devem ser acolhidas? Na igreja. Então, a igreja precisa ir ao mundo e trazer para cá, e precisa de líderes para pastorear essas pessoas, para cuidar dessas pessoas. O pastor Isaías sozinho não vai conseguir, nem que ele queira, ele não vai conseguir. Ele precisa de líderes. Então se disponha, se coloque à disposição para servir, para liderar pessoas, se envolva com o reino de Deus, se envolva com a obra local. Então, só algumas perguntas para a gente finalizar. Que tipo de líder você quer ser? Nós vimos alguns líderes autoritários, líderes que foram problemas na igreja, mas o Senhor quer que você seja uma liderança saudável. Um líder, cadê? Um líder, passa mais um aí. O que o Senhor quer que você seja é um líder, assim como Jesus, sábio, humilde, servo, influente, contribuindo com a sua igreja local para o engrandecimento do Reino de Deus aqui na terra. Escolha ser um líder piedoso, ame pessoas, se envolva com as pessoas. Se dá mais um clique aí, irmão. Volta aí, só um. Já foi? Então, tudo bem. Não, tudo bem. Pois então, só o final, o texto que eu queria deixar era 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Seja líder. Se Deus lhe chamou para liderar, lidere pessoas. E a melhor forma de liderar é pelo exemplo. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, imite pessoas. Imite a Jesus. Influencie pessoas, para que elas vivam para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos.